Olá. Ok. Um, Vou fazer umas vídeos em várias línguas, precisamente só para a Duende Net Connection. Mas vocês podem enviar por WhatsApp estes vídeos, por isso vão ser pedaços curtos. Este é o número 1, português. Ok? Ok, a Carolina Fonseca me pediu um pouco de falar sobre dança duende, e não é só a única pessoa, a Virgínia também no Brasil me pediu, então em português para os lusófonos, não é? E depois a Alessandra pediu-me de publicar uns vídeos que eu também vou publicar, mas mais no sentido de ajudar um pouco, sei lá, a partilhar alguma coisa minha, porque eu tenho muito pouca dificuldade em ficar em retiro, até pelo contrário, gosto. Então, este é o vídeo número 1, repito, porque haverá vários. Não? Então, falando da dança duende como arte, nós estamos a falar para os professores, ou seja, o que eu estou a explicar agora é reservado aos professores, não é para vocês explicarem isto a qualquer pessoa que não está preparada. A base de tudo é o primeiro pensamento. Por que é a dança duende? É como a dança tem a ver com a nossa vida, é como há uma ida e volta entre a nossa vida cotidiana e o facto da experiência da dança. Ou seja, isto também um vai e vem entre a imobilidade e o movimento. Ou seja, inspira e expira. Ou seja, um caminho não dual. É muito importante entender que é não dual. Então, como é que vamos explicar isto? Primeiro vou falar das 5 sabedorias e depois vou voltar ao princípio que é o mais importante, que é o primeiro pensamento, e como vocês trabalham com o primeiro pensamento. Tudo bem? Sim. Então, vocês têm o ciclo do dragão. O ciclo do dragão trata da expressividade que vem de um estado humano que você vai expressar. E quando você vai expressar isto de forma o mais autêntico possível e com um verdadeiro compromisso pessoal, porque muitas vezes o sofrimento faz com que uma pessoa realmente não fique com nada escondido, não é? Vai expor totalmente um estado, mas é um estado emocional. Então, este estado emocional é uma expressão de uma qualidade que essa pessoa tem, e essa qualidade que essa pessoa tem vem de uma emoção em geral, e essa emoção em geral vem de toda uma história. Mas a fonte desse movimento vai ser, na origem, uma forma de sabedoria que nós chamamos a consciência. Ok? Então, vem da consciência um movimento completamente, não é filosófico, é vivido, mas a pessoa vai, pouco a pouco, ser capaz de expressar-se de forma extremamente sincera essa emoção. E essa emoção, em geral, será atingida de um tipo de cor. Vai ser mais apego, mais cólera ou mais facto de negação, a negação da realidade, que é a forma do medo, o medo que não quer saber, não quer ver, não quer ouvir, não quer... como está a acontecer com a doença, não é hoje em dia. As pessoas não querem confrontar-se com um aspecto da realidade, mas em realidade o que eles não querem, sobretudo, é estar em contato consigo mesmo e com o alfa. O alfa é que dá medo. Mas a origem disto tudo é o centro do mandala. Então, quando vocês estão no ciclo do dragão, estão naquela expressão do primeiro pensamento, a técnica é a mesma, é expressar, e pouco a pouco aprender com a expressividade a construir e desconstruir as coisas. Isto vocês sabem porque são já formadas, não é? Mas ao nível do ciclo do dragão é mais grosso, ou seja, a pessoa não tem capacidade de fazer a volta ainda, só sabe fazer a expressão, não sabe fazer da expressão para dentro. E isso que está a passar agora na sociedade, essa dificuldade de ir da expressividade excessiva, expressa, mas depois tanta gente expressa-se que fica acelerando, não é? E acelerar, ouvir tantas coisas, ver tantas coisas, a gente fica sem sossego e não consegue voltar à fonte. Né? Então, isso também vocês têm com o respiro e com os movimentos, ou seja, não é só fazer isso, mas também fazer isso.
E você, pouco a pouco, está a guiar as pessoas para que eles tenham a capacidade de expressar plenamente o que têm. Isso lhes permite esvaziar a problemática e sentir-se melhor, mas ainda não permite fazer a volta, porque fazer a volta começa a ser um pouco mais exigente, não é? Já ultrapassa a terapia em si, não é? Já começa a ir em caminho de revoltares a encontrar dentro de ti mesmo uma capacidade de sabedoria que não te pertence. Porque no alfa não há ego, não há tu e eu, não existe tudo isso no centro do mandala. E a grande dificuldade é essa, é dar-se conta é que a sabedoria vai se expressar pouco a pouco quando uma pessoa se libera da dualidade. E tudo um processo de dualidade. Então vais fazer ida expresso, volta que a expressividade, consigo voltar para a fonte da expressividade, que é a consciência, a capacidade humana de consciência, e que é o trabalho do ciclo das 5 sabedorias. Com aquelas cores todas, não é? A água tem mais o aspecto do espelho, e o espelho é irritante, tanta clareza é irritante. A terra vai ter mais a riqueza, mas a riqueza, tanta generosidade, uma pessoa começa a ficar orgulhosa e começa a achar-se muito importante, porque o princípio mesmo da generosidade é a tendência de se achar importante, sempre quando caímos na dualidade, não é? E isso expressa-se, a gente não está, estamos no não dual, não estamos no juízo de valores sobre as emoções, é mais perceber que a emoção, quando você faz ida e volta, já não existe de forma dual, você não precisa de combater aquela emoção. Tem é que perceber que ela não existe daquela maneira que pensa que existe, porque tem que fazer a ida e a volta. Se você não tem a volta, não tem a respiração inteira, ou seja, quando você expira, também inspira. A respiração é como uma metáfora da sabedoria, não é? Ok? Ok. Depois da Terra, claro que obviamente se uma pessoa faz a ida e volta da Terra, não é orgulho, vai ser a sensação de riqueza natural, ou seja, não tem a ver com o facto de ter coisas, nem vai ter a ver com o facto de ter o corpo ou não ter o corpo, vai ter a ver com o facto de estar conectado com a riqueza mesmo da natureza da mente, da natureza da consciência. Quando falamos de Padma, ou seja, da rosa, estamos a falar do apego, mas expressa-se como uma falta de amor, uma necessidade de amor, eu dou-te abraços. Tudo isso é uma expressão, mas não é real, porque está dual, ainda tenho a sensação que estou eu aqui, você lá. Não estou na ida e volta de perceber que isso não é real, isso é um jogo da consciência que nos faz ter a sensação que as coisas são divididas, mas em realidade não são. Então, mais essa sabedoria da ida e volta, não é? Vai começar a operar. Mas o vosso calor, o coração quente, o sangue quente, vai ser capaz de atingir partes da nossa potencial de sabedoria que sente exatamente o que sente o outro. Mas não é porque você está a tentar pensar o que é que o outro... Não, isso não é nada. Isso é errado. Por isso que a nossa doença é muito tricky. Tem que ter muito cuidado. Porque você, pouco a pouco, quando começa a perceber que pelo seu corpo, e aí vamos chegar aos mistérios, não é? Você vê que eu chego aos mistérios um pouco antes de falar da energia do vento, não é? Porque a energia do vento é o chefe da orquestra. Você, quando vai chegar pouco a pouco aos mistérios, já não está naquela postura de base, ou seja, a sua postura de base não é tu e eu, não é... claro que nós todos temos essa coisa, não é? É uma espécie de... é uma espécie de hipnose coletiva. Mas quando você entra mais no seu alfa natural, começa a perceber que as coisas mais importantes expressam-se e expressam-se com o corpo que você trabalha, porque tem que trabalhar o corpo se você é dançarina, é óbvio, isso já é diferente, não é? Como se toca a guitarra, tem que tocar a guitarra, tem que afinar a guitarra. Isto, o trabalho do corpo, é como a guitarra ou é como o piano. Você tem que, de certo modo, ter uma sensação de qualidade no que está a fazer. Mas, sendo ou não
muito de qualidade pelo corpo, pode, para a expressividade, cada vez mais fazer com que haja qualquer coisa de liberdade interior que tem a ver com a ausência de possuir os potenciais naturais da sabedoria da consciência. Ou seja, que a consciência é naturalmente assim e o artista começa a confiar nisso, terra, começa a ver isso, a água, espelho, e começa a sentir isso de dentro, desde dentro, ou seja, a rosa, não é? O que chamamos o fogo. E então começa a haver uma chefe de orquestra que não se situa no sentido Guillaume expresso, como foi no ciclo do dragão, mas vai se colocar muito mais no sentido de eu estou disponível aqui e agora, sem esperança e sem medos, completamente o mais possível livre, o mais possível presente, e vai se expressar através de mim coisas. E vai ser o que eu disse a Carolina, a diferença entre um mestre e uma pessoa que não é mestre ainda, não é que o mestre vai possuir mais potenciais ou mais qualidades, é só que vai-lhe acontecer mais vezes um estado de não-dualidade do que vai acontecer a uma pessoa que não está muito treinada. A pessoa que está menos treinada vai ficar hipnotizada mais vezes, não é? Vai cair mais vezes a acreditar as tonterias que criam sofrimento. O que ao mestre vai acontecer menos vezes. Não quer dizer que não vai ter tristeza, não vai ter medos, vai ter tudo o mesmo, igual, mas vai ser menos vezes na acreditar nesse processo. Então vou fazer o vídeo número 2, porque já chegamos a 11 minutos. Até já.